em complexos maiores, por exemplo, complexo do batente. Todo mundo usa fuzil. Quanto maior o complexo maior o número de pessoas. E ali a gente tem 500 jovens, 600 jovens portados, armados com fuzil. Batente, inclusive, vive fazendo Então, lá eu acho em... que não tem, eu acho que não tem que ter direito, não. Não tem que ter direito, velho. Não, eu acho que não. Então o que tu faria com os comunistas, velho? Sem direito. Se tiver com. Ué, não tem problema nenhum em dizer isso. Eu não entendo isso, é porque vocês acham que eu sou comunista, velho. Não, pô, Eu tenho certeza, eu tenho Não, certeza, eu tenho se, certeza. Só que eu não velho. sei, pô. Não, mano, se você tá numa sociedade civil aqui, a gente tem as regras e tal. Mano, é o que eu falei, velho. É muito diferente uma pessoa que segura uma pistola de uma pessoa que segura um fuzil, cara. É muito diferente, velho. Mas qual é a diferença fundamental? Cara, a diferença fundamental é que um fuzil fura até carros blindados. Não, certo, mas É armamento de esse guerra, cara cara. geralmente ele não sabe usar o fuzil, por exemplo. Ninguém. Tu já viu alguém assaltar na rua para sim, roubar sim. celular com fuzil na mão? É muito Já, difícil. ué. É muito Eu tava do lado quando assaltaram a joalheria Porra, no não, Vila de Mall. joalheria, cara, A joalheria. joalheria lá do Vila de Mall, eles assaltaram de fuzil. Eu tava do lado. Porra, mas não, mas cara, é joalheria, cara. Eu tô falando assim, de assalto de rua, por exemplo. Aí não, aí eu nunca vi. Você não vê. Mas a joalheria lá do Vila de Mall, os caras estavam tudo fuzil. Os caras não vão arriscar os caras não vão arriscar um troço de, sabe, milhares de reais. Um clandestino, acho que se não me engano, tá 100k. Por 115, da última vez que eu pesquisei isso. Os caras não vão, sabe, arriscar 115k num iPhone de 10. Sim, Entende óbvio. o que eu quero dizer? Óbvio. Então, tipo, pra galera se armar nesse nível, cara, mano, é terrorista. É porque eu. Pra mim, nesse caso, eu fico bem radical mesmo, velho. Entendi. E te fazer uma pergunta pra você. O que você acha do que aconteceu lá em El Salvador? Em El Salvador, a gente teve um caso Eu não emblemático. pesquisei. Vou Você explicar teria que me explicar. o que aconteceu. Porra, se quiser, depois eu paro e te mostro fontes tipo, o que a gente tem, principalmente de notícia, tá? Em El Salvador, como é muito recente, a gente tem basicamente notícia, tá? Não é uma parada, tipo... eu, pelo menos, ainda não encontrei livros que tratem extensivamente sobre o fenômeno. Mas o que acontece? Ele pegou e ele disse, ó, vamos passar a tratar os criminosos da pior forma possível. Só que o que acontece? O criminoso não é só ele, tá ligado? Tem todo um ecossistema. Exatamente. E o que ele fez? Ele saiu fechando cercos ao redor de certas comunidades, onde tinha muita boca e onde tinha muito índice de assalto e por aí vai, tá ligado? Uhum. E aí ele pegou e, de uma vez só, disse, ó, a partir de agora vocês não saem daqui. Tá todo mundo preso. E eles foram levando todo mundo para grandes centros de detenção. Só que ele levou mulher, velho, criança, tudo que você imaginar, tá ligado? Uhum. E aí começou a fazer uma triagem. Essa triagem, tem gente que não saiu dessa triagem até hoje. A triagem tá longe de acabar, tá ligado? Entendi. Tipo, eles não tinham a intenção de prender todo mundo, mas eles prenderam durante anos várias pessoas que, assim, depois foram... É lógico que, como o critério deles é um bom critério, sinceramente, tem muita gente ter uma tatuagem ou estar em determinada casa onde tivesse drogas, ou estar em determinado raio de onde havia a venda de drogas. Os critérios não são critérios ruins, né? Tipo, muito provavelmente é um bandido mesmo. Mas são São poucas pessoas. São poucas pessoas. Mas ainda assim, teve mais de 1.000 pessoas presas nessas condições. Pessoas que passaram anos presos, inclusive veio a óbito algumas pessoas em virtude disso. E aí eu te pergunto, isso foi justificado? Ou seja, imagina fazer isso na Rocinha. Sair prendendo todo mundo que tiver no raio específico. Não tem nem como fazer isso, não tem nem espaço para prender todo mundo. Tem. Temporariamente tem.
Tem. Tem, pô, escolas. Cara, Man, se El Salvador tem espaço, como é que não tem no Brasil, cara? a gente usa muito Porra, mas pouco é porque é espaço, muito. tem que lembrar. Porra, mas a nossa população é muito maior, cara. Mas Você tem que lembrar que a população do mundo todo caberia, entre aspas, confortavelmente, num pedacinho do Texas. Quanto mais no Brasil. Mas não faz sentido você prender a Rocinha inteira, faz? Mas pro Bukele e Não, pro não é Mbele inteira, faz. né? São pedaços, né? Pro Bukele faz. Pro pedaço, eles, ó, esse pedaço aqui, É porque. Ô, Meri, só Tá, explicar. é a triagem que é feita. Tipo, mas só ó, explica. essa região aqui. Isso. Aí Mas passa só- o pente fino em todo mundo ali. Eles não escolhem aleatoriamente, porra. Ah, eu vou pegar a Rocinha, eu vou fechar toda a Rocinha. Só explicar uma coisa por mim. A gente tá usando o Bukele porque é o exemplo do MBL. Então eles querem aplicar o que o Bukele fez. Então se eles querem aplicar o que o Mas Bukele fez, é exatamente isso. como foi feito ou com É porque não tem outra adaptações? forma de fazer, não, pô. Se tu quer acabar com tudo, pegar todos os líderes, o que tu vai fazer? Tu vai botar esses caras num lugar horrível, como a mamãe falou recentemente, vai torturar essas pessoas pra dizer que são os líderes, vai torturar pra descobrir o que tá acontecendo, você vai pegar os líderes, você vai matar os líderes e você vai manter o resto preso e depois você faz uma triagem, seja lá quantos anos isso vai levar, lembrando que a burocracia é brasileira, e depois você solta os inocentes. Mas não tem como fazer de uma forma adaptada, não? É Sei porque... lá, com diz aí, como tecnologia, com... É porque... Eu não sei, eu tô perguntando, não sei. É porque a gente Tô tá falando pensando aqui. a gente tá falando de Brasil, Porque, né? tipo, o que ele bolou funciona. Se você torturar as pessoas certas, se você prender, tipo, todo mundo que você puder, tipo, é só você ter noção. Ele chegou a prender 10% da população total. É Tá bastante ligado? gente. Em algum momento, 10% da população esteve presa. Ao todo, né? E aí, ao mesmo tempo, foi 1% da população. É bastante gente, né? A triagem, lógico, teve gente que ficou 10 minutos na triagem. Teve gente que ficou anos na triagem. Então, mas por isso que eu tô falando, essa triagem não pode ser mais eficiente, com mais tecnologia. Mas tu acha que essa eficiência, essa tecnologia vai acontecer no Brasil, no caso? É, você tem um bom ponto. No Brasil, aí vai... Ah, cara, mas não é uma... Eu não consigo enxergar como algo muito difícil, entendeu? Porra, você pega o cara, você tem a fisionomia do cara, você tem ele tudo que ele já fez, pra onde ele esteve. Rime. Sabe, Rime, que ele já comprou, que ele não comprou. 15 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a esgoto. As pessoas faziam esgoto na Grécia. Uma mãe falei, ele provou antiga. que ele é ruim com isso. Uma mãe falei, provou que ele é muito ruim em definir qual que é a fisionomia de um bandido. Literalmente. Você viu isso? Você jogou o jogo, Se dependesse do critério do MBL, tava fodido. Nesse caso, não tem como defender, não. Assim, eles podem chamar o Jaquetia pra fazer essa análise sociológica. Pra identificar quem são os bandidos. Mas não sei se a perna deles é cabeludo o suficiente pra identificar. Não, mas olha só, o bagulho do saneamento básico são em lugares distintos, né? Eu tô pensando nessas coisas em termos do que eu conheço, que é Rio de Janeiro. Cara, no Rio de Janeiro... pouco que eu conheço, eu nem conheço Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mais de 500 mil pessoas que não tem saneamento básico, se eu não me engano. Lá onde a gente morava tinha saneamento básico, lá em Senador Camará. Aonde a gente vivia tinha, mas do lado não tinha. E do lado, na outra favela, não tinha saneamento básico. Tá, tinha avaliação aberta ali no... Mas essas pessoas saem dali, andam em estradas públicas, compram alguma coisa, bebem alguma coisa. Mas o que tem a ver? Passam. Porque você consegue... É por isso que eu tô falando. Não teria como, de forma eficiente, com tecnologia, você ver os lugares públicos, o que as pessoas fazem. Isso. Por curiosidade, qual que é a tecnologia que a gente poderia... Porque, assim, a sua proposta é a gente virar basicamente a China. Ué, cara, pega como exemplo o que eles fizeram, pega como exemplo, eu tô falando isso assim, pega como exemplo o que eles fizeram em Copacabana lá, com os shows públicos. Né? Uhum. Porra, estrutura bizarra, que tu olha ali e fala, mano, como assim vocês conseguem fazer... o que passa na cabeça das pessoas é isso. Como assim vocês conseguem fazer isso? Por que vocês não fazem antes? Mas deixa eu te fazer uma proposta. Vai ter que fazer isso dentro o cara passou ali na rua, tem uma câmera filmando e falando, opa, esse aqui tem passagem. Isso, já identifica o cara, velho. Fazer isso, cara,
com as pessoas na favela. Imagina, tipo, centenas de câmeras dentro da favela. É dizer que eles não têm direitos, né? Entendi. Faz sentido. Sacou? Agora, você pode dizer, cara, eu prefiro que eles não tenham direito durante... Vou ser sincero, não demorou mais de 2 anos lá em El Salvador. Do que eles vivam essa situação. Mas, diferente porque uma coisa já votou, tá ligado? Quando você já votou por essa pauta, faz sentido você dizer, não, a população legitimou isso em algum nível. Mas mesmo isso, parece que tipo, quem mais legitima é também quem é menos afetado, né? Porque o cara que ele não legitima, ele está sendo muito afetado por isso. Ele teve um parente que... o que acontece? Isso é a pior parte da triagem. Os que são parentes dos bandidos não estão visitando os bandidos. É por isso que eles, inclusive, estão perdendo meio de comunicação. É por isso que as facções estão debandadas. É por isso, tá ligado? É porque, tipo, quem estava ao redor do bandido tá preso junto. E, tipo, a maior parte deles, que ia, de fato, naqueles processos, acabava participando do crime. Deixa eu só entender mais ou menos. Fazer uma proposta aqui pro Rime. Hoje, Rime, tu acha que quantas pessoas no Brasil não passaram por julgamento ou revisão de pena? Porra, não sei te precisar. 30% da população carcerária não passou por julgamento ainda e nem revisão de pena. Em 2024... Estão em prisão preventiva? Não, preventiva. Ainda não julgou a prisão preventiva eterna. Sim, e em 2024 eles revisaram 283 mil casos de julgamento e revisão de pena. 9 mil pessoas foram soltas. E ainda tem mais 30% da população carcerária sem ter revisão de pena e sem ter julgamento. Então, se a gente pegar essa... Melhoraram muito, sabia, Mabu? Porque antes da... O pessoal reclama muito, mas antes da audiência, da primeira audiência, a audiência de custódia, esses números eram muito maiores. Eu não tô discordando, só tô falando atual. Tudo bem, sim, já foi pior. Eu tô só indicando que, tipo, se vocês acham esses números altos, isso é porque dá para fazer audiência de custódia com todo mundo. Imagina sem audiência de custódia com todos, né? Agora... Porque se você não consegue fazer audiência de custódia até 24 horas, tem que soltar o cara, tá ligado? Agora aí a tese é o seguinte, vamos fazer isso vamos supor que vamos fazer isso na Rocinha. Rapidinho, mas rapidinho, isso que você apontou significa, tipo, ineficiência do setor judiciário, certo? Sim. Isso. E aí a gente vai pegar esse problema, a gente vai encher ainda mais o processo judiciário nesse meio tempo que a gente vai fazer. Se a gente vai falar de o que o MBL está sustentando, a tese, qual é a tese que o MBL está usando para fazer isso? Do direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo tira diversas concessões sobre direitos humanos que existem hoje. Não tô dizendo que é bom, não tô dizendo que é ruim, mas tira essas noções. Então, por exemplo, o próprio Mamãe falou, né, sobre isso. O Arthur Duval. Botar o cara numa prisão onde fica com luz pra caralho 24 horas por dia. Botar o cara pra cagar no meio de todo mundo e um policial em cima. É tudo engradado, com um policial em cima olhando, apontando um fuzil pro cara o dia inteiro. Essa é a noção do direito penal do inimigo. E a gente vai aumentar o processo criminal. A gente vai colocar os outros que não foram presos nesse processo por essa mesma perspectiva de direito penal do inimigo. E não vai ter essa preocupação de investigação sobre os atos e quem tem que ser solto ou não. Vai ser um processo de triagem. Você aumenta o processo de triagem, de julgamento, etc., processo jurídico, e a gente vai resolver isso depois. Eu acho que, no mínimo, o que deveria ter é pelo menos um método. E não existe esse método. Nada desse método é apontado, nenhuma tecnologia dita. Só se diz que vai se fazer, que é um método político comum. Então, eu acho que, no mínimo, vamos supor que tá verdadeira a afirmação, entendeu? A afirmação é verdadeira, tem que prender todo mundo. Mas não existe nenhuma preocupação de como fazer esse processo de triagem e outros diversos processos. O plano detalhado de como, de fato, implementar. Exatamente, porque político... Porque é uma impossibilidade prática, né? Vamos ser sinceros, que se o brasileiro tivesse a capacidade, o MBL tivesse a capacidade de projetar alguma coisa que não fosse do jeito... Porque o Bukele lá em El Salvador, ele fez da forma mais bruta possível. Ele pensou, pô, o que funcionaria? Pô, se eu prender todo mundo, não tem crime. E funcionou, de fato. Se prender todo mundo, não tem crime. Mas pô. É o famoso, se eu não comprar, o desconto é maior.
É porque o perfil, vamos ser muito sinceros, isso é uma coisa que é bad de falar, mas é uma realidade. O crime tem perfil socioeconômico, Sim. não é? Então, se você prende um certo estrado da sociedade, você diminui a incidência de crime. O problema é, isso é justo? Não parece ser justo. Né? E assim, eu nem te contei. Funcionaria? Eu acho que funcionaria. E eu, Daniel, acho que funcionaria. Isso que a gente nem contou o dia de que vem essa tese do direito penal do inimigo, né? Isso é outra história. Isso é outra história. Se eu te contar que usaram na época do Bigodudo com o tal de Carl Schmitt pra fazer o que fizeram, então... É isso. Então já se tira por aí o que é só procurar política aí. Como política amigo versus inimigo. É só procurar Carl Schmitt inimigo. É uma das Mas, ó, por exemplo, um problema prático, que é reincidência. Tá ligado? Uma porrada de gente que é preso, solto, preso, solto, preso, solto, preso, solto, aí no final o cara ainda vai lá, homicídio qualificado. Doloso. Mas o direito penal do inimigo, ele tá muito Entende? mais Isso não dá para criar, tipo, digamos, como se fosse um processo em escadinho com diferentes coisas que você aplica. É porque tu tá tentando observar isso num método que nós não concebemos, nem em El Salvador foi feito. O político, ele primeiro fala, e depois ele descobre se dá pra fazer do jeito ideal. Se não, a justificativa... e a justificativa é qual? Vai fazer o que então? É isso ou o PT, hein? Essa é sempre a questão colocada. Aí tu pode perguntar pra gente qual é a solução. Eu, como libertário, vou lhe dizer. Bom, eu não sei, cada um que lembra a sua caceta. O lance é, eu concordo com uma única coisa aqui. A gente precisa fazer isso, a gente precisa resolver em reincidência. Só que o problema é que a gente não resolve a reincidência removendo direitos processuais desse cara, tá ligado? A gente resolve aumentando as penas. Aumentando as penas, por exemplo, criando uma noção de prisão perpétua. A gente resolve fazendo essas coisas, tá ligado? A gente não resolve simplesmente dizendo, cara, você não tem direito. E pena de morte? Cara, eu como católico, eu não acredito na pena de morte, porque eu acredito que, em uma visão católica, eu entendo quem tem uma visão diferente. Eu acredito que aquela pessoa tem uma alma, que ela pode, de fato, se arrepender, e que esse arrependimento, ele vale mais do que qualquer bem físico que ele venha a destruir, ou qualquer pessoa que venha, inclusive, a ter sua vida mais triste por causa disso, porque ele não poderá, evidentemente, se ele estiver preso, ele não vai poder matar outra pessoa, né? Tá, mas você... Tá, e no caso prisão perpétua, você acha que prisão perpétua já resolveria o problema no caso, né? Tipo, isso. Nunca mais volta para a sociedade. Exato. Eu não acredito na pena de morte justamente porque se você tem alma, né? Não só por isso, mas nós hoje temos recursos nós sustentamos quantas pessoas que, por exemplo, praticam crime sem vítima num ambiente carcerário. Sustentamos uma porrada de pessoas que traficam. Uma porrada. Sim, isso eu vi. Então, se a gente pega e focasse meramente em prender as pessoas que são unicamente responsáveis por crimes reais e nós sustentássemos elas com pena de ficar presa para sempre, a questão do custo que se leva para sustentar esses presos é muito menor do que sustentar uma penca de preso que nem sequer tá passando pelo processo judicial corretamente. É porque tem certo, sei lá, cara, eu fico pensando se não tem certos crimes bizarros, que eu não vou citar, obviamente, mas todo mundo consegue pensar nesses crimes bizarros, que, tipo, você olha e fala, mano, é impossível essa pessoa voltar para a sociedade. Entendeu? Eu consigo imaginar Collor, por exemplo, ele tá na sociedade, tava se candidatando, tem uma porrada de crime. Não, mano, eu tô falando de coisas mais bizarras que isso, cara. Tipo, mais do que de fuder a moeda e a inflação? Mais. Não sei. Porque ainda dá para argumentar que é de forma indireta, não sei o quê, cara. Mas eu tô falando assim... Indireta? Não, tipo, eu tô falando assim, por exemplo, serial killer, sabe? Um negócio bem mais bizarro, assim, que essas pessoas existem, né? Espera aí que eu vou ter que trocar de fone. Troca aí. Eu vou pegar depois um dado. O foda é que não tem dado de quantas pessoas se mataram por causa do Collor, né? Espera aí, um instante.
Eu queria ver queria ver um assassino, um serial killer que matou mais do que isso.